Olá, como vai? Novamente aqui para fazer a leitura da Bíblia. Dessa vez demorou um pouco menos, tive um tempo maior da outra vez, de um espaço de um vídeo para o outro. Dessa vez foi um pouco mais rápido. Então, lemos no último vídeo, o vídeo número 16, ainda em Números, vimos do capítulo 16 também, a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés, né? E até a adoração de Baal Peor. Então, lemos essa rebelião de Corá, Datã e Abirão, que foram bastante capítulos, foram até o capítulo número 41. Depois a revolta do povo contra Moisés e Arão. Depois, já no capítulo 17, a vara de Arão floresce. Depois, já no capítulo 18, os deveres dos sacerdotes e dos levitas, a oferta destinadas aos sacerdotes e aos levitas. No capítulo 19, a água da purificação, bastante. Depois, no capítulo 20, as águas de Meribá. Depois, Edom nega passagem a Israel. Depois, a morte de Arão. Depois, no capítulo 21, a vitória sobre o rei de Arade e a serpente de bronze. Depois, a viagem para Moabe. Depois, a vitória sobre Seom e Ogue. Aí já no capítulo 22, Balaque manda chamar Balaão. Depois Balaque reencontra-se com Balaão. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Depois Balaque reencontra-se com Balaão. Depois, já no capítulo 23, o primeiro oráculo de Balaão. Depois o segundo oráculo de Balaão. Depois o quarto oráculo de Balaão. Depois do capítulo 25, a adoração de Baal Peor. E aí, deixa eu tirar aqui, hoje tá meio frio. Tá um pouco frio. Agora então continuaremos o segundo recenseamento, no capítulo 26, tá bom? Então vamos lá. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possa servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles foram aos israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Hezronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Rubem. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seu clã, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Haviam 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Sefon, o clã Sefonita; de Hag, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni,
o clã Osnita, de Eri, o clã Ererita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Ornã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Zelá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita, de Ramu, o clã Ramunita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jassube, o clã Jassubita, de Siron, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Isacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Zered, o clã Zeredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleel, o clã Jalelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meios de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Gesser, o clã Gesserita. De Heleque, o clã Helequita. De Hasriel, o clã Hasrielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semida, o clã Semidaíta. De Refer, o clã Referita. Zelofeade, filho de Refer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Malá, Noá, Roglá, Milca e Tissar. Então quer dizer que não tinha clãs mulheres, né? Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Esses foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Rasbel, o clã Rasbelita, de Hairã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufanita, de Rufã, o clã Rufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos esses clãs suamitas foram contados 64.400 homens. Só uma ressalva, então quer dizer que se as mulheres não tinham filho, eles não teve filho homem, e pelo que eu notei aqui não tinha clã, então todos os clãs eram de homem. Então quer dizer que todos esses nomes aqui, mesmo que às vezes parece que é feminino, são homens, né? Então se eu estiver errado aí, que alguém souber, me corrija. Os descendentes de Asser, segundo seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Bérias, o clã Beriaita. Bérias, o clã é Beriaita. E dos descendentes de Bérias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser. Foram contados 53.400 homens.
Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram de Jaciel, o clã Jacielita, de Guni, o clã Gunita, de Gesser, o clã Gesserita, de Zilém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730 homens. Agora entrando as normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. Um clã maior dê uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os clãs menores, segundo o recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs levitas: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão. Ela deu à luz Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então aqui, chegaram na terra prometida, né? E o Senhor estava distribuindo as terras. Então estava fazendo recenseamento para isso. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante ao Senhor, e o Senhor lhes disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhe passará a herança do pai. Justo, né? Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança para os irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Agora, Josué, sucessor de Moisés.
Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, ó Deus, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione à presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Ofertas diárias. As ofertas diárias. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenha o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro, da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de olivas batidas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada, que é acompanhada... a oferta preparada. Não, a oferta derramada, que a acompanhada será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereça o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Agora as ofertas do sábado. No dia de sábado, faça uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro, 1 litro. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário com a oferta derramada, 1 bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. Agora, as ofertas da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, 14º dia do primeiro mês, seria dia 14 de janeiro, mas esse calendário é diferente do nosso, né? No 15º dia desse mês haverá uma festa durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2
novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada cordeiro, 1 jarro. Ofereça um bode como sacrifício pela culpa para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante 7 dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Isto será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No 7º dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. Esse era o sábado, né? A oferta das festas da semana. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa da semana, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de 2 novilhos de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeitos. Agora aqui, já no capítulo 29, as ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Neste dia vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas, conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. Agora, as ofertas do dia da expiação. No 10º dia desse 7º mês, no 10º dia desse 7º mês, convoque uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de 1 novilho, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação, e do holocausto diário como oferta de cereal e com as ofertas derramadas. Agora, a oferta para a festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta, preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros, e para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta de cereal e com a oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal. De acordo com o número especificado, ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal.
No terceiro dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com os números especificados. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quinto dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sétimo dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos, para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros. Preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado, e ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, como oferta derramada e como oferta de cereal. No oitavo dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas que lhes são designadas: o holocausto, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Capítulo 30. A regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar, interessante essa aqui, a regulamentação dos votos, né? Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra e terá que cumprir. Quando a moça fizer, se seu pai falar que sim, Deus concorda. Se o pai dela falar que não, mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelo qual se obrigou será válido. Então, quer dizer, não vai ser válido. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser, no dia em que ficar sabendo, então, os seus votos ou os compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir, quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará.
Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e se seu marido o souber, mas nada lhe dizer e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O Senhor a livrará. Tá, o Senhor não vai ser válido. Então, em todo caso, não vai ser válido. Quando o pai ou o marido, né, Deus concorda que não é válido. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ela os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Ah, tá. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na casa do pai. Tá. Agora o capítulo 31. A vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Quer dizer, então depois disso você vai morrer, né? Então Moisés disse ao povo: armem algum dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens, e entre os mortos estavam 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-lo fora do acampamento, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocarem algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e a seus prisioneiros. Purifiquem todas as roupas e também tudo que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote
Eleazar, depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo vocês terão de passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação, e tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia lavem as suas roupas e vocês ficarão puros, depois poderão entrar no acampamento. Agora a divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar, e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participam da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500. Sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolha um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes, entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelo soldado foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dada ao que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais os tributos para o Senhor foram 675. 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. Aqui ele é 675.000. Então a metade é 337.500 ovelhas. Esses 36.000 cabeças de gado, a metade é 72.000, tá? Entendi. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32.000. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sobre o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseira, anéis, selos, brinco e colares, para fazer apropriação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouros, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e os levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Agora, capítulo 32, as tribos de Rubem e de Gade se estabeleceram na Transjordânia.
As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jassar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jassar, Ninra, Resbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rubem: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado? A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento. A Abraão, a Isaac e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com a integridade de coração, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Vou ler aqui de novo que ficou confuso aqui, tá? Aí ele falou que, como não seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu e Josué, filho de Num, que seguiram com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele o fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, eles o abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidade para nossas mulheres e para nossos filhos, mas nós nos armaremos, e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armado todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel, e esta terra será a propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que prometeram.
Então os homens de Gade e de Rubem disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes da família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Rubem, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão de aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Rubem responderam: os seus servos farão o que o Senhor disser. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Rubem e a metade das tribos de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Ogue, rei de Bassã, toda a terra com a sua cidade e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Arroer, Atarote, Sofã, Jassar, Jogbeá, Betenira e Bete-Haran, como cidades fortificadas, e fez currais para seus rebanhos. E a tribo de Rubem reconstruiu Hesbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-meon. Esses nomes foram mudados. E Sigba, e entre parênteses, esses nomes foram mudados. E Zibima, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que estavam lá. Então Moisés deu Gileades aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou de Ravote-Jair. E Noba conquistou Kenate e seus povoados e a chamou de Noba, dando seu próprio nome. Agora no capítulo 33, a gente está escurecendo, eu acho que não vai dar para terminar até o 36, deixa eu ver aqui se falta, mais ou menos, hein, sei não, talvez dá, falta pouco, falta 3 páginas, acho que dá sim, mas como eu disse antes, não é a rapidez do término, né, é o entendimento, o aprendizado, mas vamos lá. Capítulo 33, as etapas da viagem desde o Egito. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas das jornadas deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. Olha, gente, desculpa, eu vou ler só até aqui o capítulo 32, capítulo 32, até o versículo 42. Eu não vou entrar no 33, não vai dar para terminar números hoje não, porque eu tenho que levar meu filho na escola, na aula. Então, eu esqueci desse detalhe. Mas lemos bastante. Lemos aí do capítulo, se eu não me engano, 16. Não, lemos do capítulo 25. Do capítulo 26 ao 33, ao 32. Então lemos 6 capítulos. Não foram muitos, mas deu 49 minutos, 50 minutos de leitura.
E esse capítulo também foi bem maçante, assim, um pouco cansativo, porque quando fala do recenseamento, fala das tribos e dos herdeiros, dos clãs, né? Também da repartição da terra, desses clãs, como foi repartida a terra, né? E também as leis, que é as ofertas, né? Que é também das ofertas, as ofertas diárias, as ofertas mensais, as ofertas da Páscoa, do sábado, né? Então, as ofertas da trombeta, a oferta do dia da expiação, as ofertas da festa do tabernáculo, a regulamentação dos votos, a vingança contra os midianitas, a divisão dos despojos também foi bastante coisa, dos valores, né, que tinha que passar de ovelhas, de gado e também de ouro, né? Depois as tribos de Rubem e de Gad se estabeleceram na Transjordânia, também aqui a divisão das terras, para onde que eles ficaram estabelecidos. E aqui a gente ia entrar no capítulo 33, mas não vai dar tempo. E é isso. Então hoje lemos os 6 capítulos, aprendemos um pouco aqui, depois de 40 anos viajando pelo deserto, viajando pelo deserto, tá difícil, peregrinar, tá difícil hoje, viu? A peregrinação deles pelo deserto, e chegaram à terra prometida, que é Canaã, e daqui começou as divisões. E também a gente viu que nem Moisés, nem Arão, que levou o povo de Deus, os israelitas, pelo deserto, não entraram na terra prometida, pelas coisas que aconteceram, alguns pecados graves que Deus disse que eles não iriam entrar. Então essa incumbência, né, foi passado para Josué. Então aqui agora eles ainda não entraram. Daqui para frente eles vão entrar em Canaã. Então a gente vai aprender um pouco mais depois, né? É isso, gente. Eu espero que essa leitura tenha ajudado a você que está ouvindo a leitura a aprender alguma coisa, também a discernir e entender. Então é isso, né? Espero que eu tenha contribuído e em breve nos encontramos novamente. Tenham uma boa semana a todos vocês e fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.